Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi abominou a ação política interesseira. Não há nada mais sujo, sórdido, vil do que misturar o reino de Deus com política. Isto começou com a institucionalização da igreja. Jesus nunca planejou que a igreja fosse uma organização, que fosse uma denominação, que tivesse uma estrutura, diretoria, cargos e coisas desse tipo. Para Jesus, a igreja seria sempre como o grupo dele. O grupo de Jesus não tinha CNPJ, registro no cartório, não tinha uma sede, não tinha rendimentos, nem conta bancária. O grupo de Jesus era o modelo para a igreja. E Jesus queria que aquilo se espalhasse pelo mundo. Ele foi muito claro: vocês viram o meu exemplo, como eu fiz, vocês façam também. Vão pelo mundo todo fazendo o que vocês viram aqui comigo. Vocês aprenderam, agora vão pelo mundo todo fazendo a mesma coisa. Não foi assim que eles foram. Durante 3 séculos, sim, mas depois do Constantino, a igreja virou um elefante branco, uma estrutura, e criaram cargos, começaram a construir templos, começaram a dar salários e eleger diretorias e pessoas que mandavam. Algumas pessoas começaram a dominar as outras por causa da política interna da igreja, e isso foi o início da derrocada. A institucionalização da igreja é uma prostituição espiritual. A Bíblia chama de Babilônia a estruturação do cristianismo com sede lá em Roma, no Vaticano. Isso é a prostituta do Apocalipse, a meretriz. Ela é a mãe, tem escrito na sua testa Babilônia, a mãe das meretrizes, mas tem as filhas também. Os evangélicos conhecem muito bem essas filhas, e eu estava vendo uma notícia aqui que para mim não estranha em nada. Líderes protestantes da Europa estão todos recomendando apoio aí à picadinha, querendo que todos os cristãos se submetam à picadinha. Eles estão defendendo a imagem deles, eles estão defendendo o farol da mídia sobre a vida deles, eles não estão preocupados com a Bíblia, com o que Deus quer, nunca estiveram preocupados com isso. Eles sempre se preocuparam com cargos, salários, benesses, benefícios, facilidades. Sempre a atuação deles na igreja foi a favor disto, do interesse deles. Bom, mas isso não é em uma, nem 2, nem 3 denominações. Isso é geral. Em todo lugar onde o evangelho é pregado, aparece a turma da organização. Vamos organizar o nosso trabalho. Organizar o nosso trabalho. Acabou. A organização que eles querem dizer é formar uma estrutura para eles poderem mandar e se deliciarem em cima das ofertas do povo. Isso é muito triste. Pessoas que estão fazendo a obra de Deus, não por amor nem por ver almas salvas, não. Eles querem garantir uma arrecadação para eles poderem se refestelar com esse dinheiro. É duro, é duro. É evidente que não serão salvos esses que estão agindo dessa maneira. E quando comparecerem perante o Senhor vai dizer: pode ir para lá, o senhor vai lá. Mas, Senhor, eu preguei, eu fui presidente. Olha, nunca te conheci. Você fez, foi para você por interesse seu, mas comigo você não tem parte. Aqui não é o seu lugar, pode ir para lá. Vai ser muito triste isso, mas eu acho que nem eles mesmos têm essa ilusão, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Será que sabem? Sabem sim.
houve uma época que eu tinha dúvidas se esses tais sabiam qual era a verdade ou o que eles estavam fazendo. E todas as vezes que Deus me respondeu ou que a realidade se me apresentou, isso ficou muito claro. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. O Papa não é enganado em nada. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Então, Jesus tem guardado tudo isso para o julgamento da hora apropriada. Nós vemos lá no Antigo Testamento Davi, que começou a reinar no capítulo 5 de 2 Samuel, diz que ele, depois de fazer aliança, ele estava reinando em Hebrom, em Judá, já por 7 anos. Judá crescia, se fortalecia, Deus abençoava tudo que Davi fazia, e o restante de Israel reconheceu. E foram lá ungir Davi rei sobre todo o Israel. Ele tinha 30 anos de idade, mas parecia um velho, de tanta coisa que já tinha acontecido com ele. Ele já tinha sofrido, feito guerras e mais guerras, andado para todo lado, passado fome, já tinha filhos, famílias. Ele já era muito experiente quando, com 30 anos de idade, começou a reinar. Mas esse episódio aconteceu logo depois de algo muito duro que ele abominou com todas as forças. Aconteceu que quando ele estava em Judá, o restante de Israel estava numa escaramuça política, era uma briga. O Abner, o general de Saul tinha morrido, o Abner queria mandar e ficou então protelando as coisas enquanto ele mandava, o Abner. Mas ele não pôde assumir como rei, então ele escolheu um da família de Saul, o Isbosete, que aparentemente era uma pessoa muito fraca, muito gordo, doentio, um homem meio parado, fraco de personalidade, para que o Abner pudesse mandar na vida dele. Então, o Isbosete foi colocado como rei pelo Abner e quem mandava era o Abner. Agora, é bom a gente lembrar que isso já tinha havido uma tentativa lá atrás com o próprio Davi. Você se lembra quando o Abner foi derrotado pelo Joabe, ele foi procurar o Davi e o Isbosete estava reinando, e porque ele falou qualquer coisa contra o Abner disse: eu vou lá passar o reino todo para o Davi. Então o Abner foi lá e fez aliança com o Davi disse: olha, para começar eu quero que você me traga minha mulher Mical. Eu paguei por ela o dote, sem prepúcio de filisteus, eu paguei, ela era minha esposa e me tiraram, então eu quero a Mical de volta. O Abner disse: não tem problema, você vai ter a Mical de volta. Eu não sei porque que Davi quis. A Mical não valia muita coisa, ela tinha virtude sim, mas foi sempre um problema para Davi. É difícil, uma pessoa criada no berço de ouro é problemático. Era o caso da Mical. Embora ela tivesse virtudes, mas uma pessoa que nasceu em berço de ouro, filha de rei, é difícil ser humilde. Bom, e aquilo fez com que o Abner tramasse politicamente uma traição ao Isbosete para levar o país todo para debaixo da autoridade de Davi. E Davi foi enganado daquela vez. Mas o Abner morreu e o Davi ficou chateado com Joabe pela traição. Mas Deus é soberano, usou o erro e a carnalidade do Joabe para matar o Abner, que também não seria grande coisa com Davi. Então, na vida do cristão, Deus dirige os acontecimentos sempre
para o melhor. Isto é a soberania de Deus. E aqui no Samuel, 2 Samuel capítulo 4, nós vemos uma outra situação. O Abner morreu, o Isbosete estava lá tocando a vida como podia e de repente 2 dos seus servos, capitães de tropa, o Baaná e o Recabe, que eram irmãos, foram lá e na traição mataram o Isbosete e levaram a cabeça dele para Davi, a coroa, querendo fazer uma grande aliança. Davi vai receber, olha aqui, nós vamos ser importantes com Davi. Olha aqui, Davi, nós trouxemos a cabeça do seu inimigo e agora a coroa está com você, você vai reinar sobre tudo que você quer. O Davi olhou e pensou, o quê? Eu vou aceitar uma atitude de traição de 2 pessoas falsas que mataram um homem fraco, que era rei, um homem que estava na posição de autoridade. Eles foram covardes, fizeram isso com ele, depois vão querer fazer comigo. São homens que não merecem respeito, homens que agiram politicamente, homens que agiram traiçoeiramente. Eu vou tolerar homens assim no meu reino? Nem pensar. Mandou matar os 2 como um exemplo. Bom, o Isbosete morreu, os 2 morreram, o Abner já tinha morrido, não tinha mais ninguém que tinha poder decisório em Israel. E aí eles se renderam às evidências, não tem mais jeito. Davi é de Deus, tem a promessa de Deus de que vai ser rei, ele já tem um poder em Judá, ele tem tropas e exércitos invencíveis com ele, e por que nós não nos submetemos a ele? Então vamos lá e vamos nos submeter a ele. E reconheceram, e foi aí que Davi passou a reinar com 30 anos de idade sobre todo o Israel. Vamos aprender essas lições. A coisa mais pusilânime que há é alguém querer controlar a igreja de Deus, usar política. Meu irmão, vota em mim, vamos fazer um acordo, um nosso grupinho aqui, para a gente botar a liderança dessa igreja, daquela congregação. Essa atitude carnal, mundana, de fazer política dentro da igreja é da pior coisa que pode acontecer. Como Deus vai honrar um trabalho que é dirigido assim por interesse, pessoas que estão defendendo posição porque querem interesse, querem cargos? Meu irmão, se você quer reconhecimento, caia em campo, vai evangelizar, visitar as pessoas que você ganhar vão reconhecer você e a sua autoridade. Agora, não fique disputando microfone, disputando cargo na igreja, oportunidade, influência, agradar os irmãos para você ter mais oportunidade junto com eles. Essa política suja, carnal na igreja, mistura o que é da carne com aquilo que deveria ser puro, a coisa espiritual dirigida por Deus na igreja. Davi percebeu, abominou aquilo, deixou para nós essa lição. O Senhor nos ensina, a igreja é pura, é santa, é dirigida pelo Senhor sob a direção do Espírito Santo, não é para ser de qualquer maneira. Meu irmão, entenda isto, e se você está engajado em alguma atividade dessas, você se arrependa enquanto é tempo. Ai daquele que pelo seu nariz, pela sua vontade, resolve fazer qualquer coisa na igreja. Não é pela nossa força, pela vontade da carne, mas é pelo meu espírito. Então, comece a andar no espírito e, para começar, seja submisso a alguém, dê relatório da sua vida, de tudo que acontece na sua vida, para o seu líder. Isso é o princípio para começar em alguém que quer ser segundo a vontade de Deus. Isso é para começar, que a sua vida seja submissa ao seu líder, à sua líder, contando, dando relatório, confessando seus pecados. Isto é o princípio básico para começar a ter posições na igreja e ser abençoado e ser abençoada por Deus.